Vamos lá, pessoal. O último vídeo da aula de sexta-feira, do dia 8 de maio. Né? Agora a gente vai continuar com essa parte teórica dos fatores que influenciam na velocidade da reação. A gente já viu alguns fatores, né? Agora a gente vai continuar os demais fatores, tá certo? Então vamos lá. Fator do efeito do catalisador. Primeiro, o que é um catalisador? Deixa eu chamar a atenção uma coisa importante. Catalisador tem que ser uma espécie química. Eu escuto muito o pessoal da área de biologia falando assim, a luz é um catalisador. Luz não é catalisador. Luz é um outro fator. Eletricidade não é catalisador, é um outro catalisador, tem que ser uma espécie química. Pode ser um ácido, uma base, um óxido, pode ser um íon, pode ser um metal, mas é uma espécie química que aumenta a velocidade da reação. Como ele aumenta? Ele diminui a energia de ativação. Por isso que a reação é mais rápida. Mas esse papo dizer que ele não participa, não, ele participa, só que ele é regenerado. E essa vai ser a grande diferença entre o catalisador e o inibidor, que é uma outra espécie química que diminui a velocidade da reação. Por que diminui? Porque ele é consumido, deslocando a reação para uma outra reação secundária. Enquanto estiver havendo aquela reação secundária, a reação principal para. É assim que funciona o mecanismo de um inibidor. E por isso que ele tem que ser consumido. Enquanto ele está presente, a outra reação que está acontecendo. Quando ele é consumido, volta a reação principal. Então a grande diferença entre catalisador e inibidor está nesse aspecto aí. O catalisador ele participa, mas é regenerado. O inibidor não, é consumido durante o processo. Bom, mas tem que ser uma espécie química. Então vamos lá. Com o catalisador, maior rapidez da reação, porque diminui a energia de ativação. Sem catalisador, menor rapidez da reação. Aí é bom a gente lembrar alguns conceitos básicos. Inibidor, que eu comentei para vocês, que é o efeito inverso do catalisador, e ele é consumido durante o processo. Existe o promotor ou o ativador. O que é isso? De uma maneira vulgar, a gente diz que é o catalisador do catalisador. Ele não é o catalisador da reação, mas ele melhora o desempenho do catalisador. Sem o catalisador, ele não participa. Ele não tem efeito catalítico, mas ele melhora o desempenho do catalisador. É por isso que a gente chama catalisador do catalisador. Nós temos o veneno do catalisador. Não é o veneno da reação. O veneno da reação é o inibidor. É aquele que diminui o efeito do catalisador. Mas ele não tem ação direta na reação. Ele só tem ação direta com o catalisador. Tanto o promotor como o veneno do catalisador só tem ação direta com o catalisador. Não tem ação direta com a reação. Né? E você tem ainda a chamada autocatálise, ou seja, o produto é catalisador da própria reação. Na química orgânica, nós temos uma reação chamada de esterificação, e que o produto formado, que é o éster, ele é uma autocatálise, ele é catalisador do próximo processo. Nós temos catálise homogênea, quando só tem uma única fase, e heterogênea, quando tem mais de uma fase. E é lógico, a catálise só será heterogênea se existir uma substância sólida e outra gasosa. Líquido, o gás fica dissolvido no líquido, é homogêneo. A heterogênea é quando você tem uma substância sólida e a outra gasosa. E você tem a catálise seletiva, que é a enzima. As enzimas são catálises seletivas. E aí, quando a gente fala em enzima, eu sei que eu não sou professor de vocês de química orgânica, mas já vou introduzir a vocês. As únicas enzimas que são cobradas na prova de química são as duas enzimas usadas na produção do etanol no Brasil, a partir da cana-de-açúcar. Por isso que eu vou mostrar o mecanismo da reação de produção do etanol a partir da cana-de-açúcar, porque ele envolve duas enzimas importantes. As demais não são importantes para a química. Então vamos lá. Primeiro, a produção do etanol. O etanol é uma substância que tem a forma CH3, CH2 ou H. Então como é que ele vem? Da cana-de-açúcar você pega a sacarose, é o C12H22 ou 11. Ele, na presença da água e meio ácido, e na presença dessa enzima invertase, transforma a sacarose em um mol de glicose e um mol de frutose. Glicose, um mol de glicose e um mol de frutose. Essa enzima é chamada invertase. Lá no orgânico, o professor vai explicar melhor para vocês por que invertase. É porque existe uma coisa que a gente chama rotação da luz polarizada. A sacarose, ela desvia a luz para a direita, destro, destrógeno. A glicose também para a direita, mas a frutose para a esquerda. Como inverteu a rotação da sacarose e a frutose, essa enzima é chamada de invertase. Então, na primeira etapa da produção do etanol, a sacarose presente na cana-de-açúcar é transformada em glicose e frutose. Numa segunda etapa, a glicose ou a frutose, tanto faz, a forma é a mesma, na presença da segunda enzima, que é a zimase, então as duas enzimas importantes, invertase e zimase, produz 2 mol de CO2 e 2 mol de etanol. Agora presta atenção, 2 mol de etanol para cada 1 mol de glicose ou frutose. Como a sacarose produziu 1 mol de glicose e 1 de frutose,
Então, se você botar 2 mols dessa forma, aqui vai produzir 4. Que já teve vestibular que perguntou isso. Quantos mols de etanol são produzidos por 1 mol de sacarose? Por 1 mol de sacarose não são 2 mols de etanol, são 4 mols. Porque 2 mol é para cada mol ou de glicose ou de frutose. Estou chamando atenção, mas eu sei que o grande interesse nosso é a cinética. Em termos de cinética, a enzima aqui, invertase e enzimase, são 2 enzimas importantes para a gente, no processo da cinética química. Agora, por que ela é importante? Porque ela transforma a invertase, sacarose em glicose e frutose, que são 2 carboidratos, e a enzimase transforma glicose ou frutose em CO2 e etanol. Um outro detalhe, eu sei que não é da cinética, mas aproveitando. Esse grupo aqui nós chamamos de carboidratos, esses aqui. Como é que eu sei que eles são carboidratos? Não são lipídios, professor. Porque a biologia também fala muito desses termos. Você descobre que é carboidrato fácil. O nome é carboidrato, ou hidrato de carbono, ou seja, carbono hidratado. Carbono, símbolo é C. Hidratado vem de água, H2O. Então, para ser um carboidrato, a proporção de hidrogênio e oxigênio tem que ser a mesma da água. Se você dividir por 11, fica H2O. Se você dividir por 6, fica H2O. Então, sempre que eu tiver a proporção de hidrogênio e oxigênio da mesma da água, isso aqui é um carboidrato. Se não tem, isso aí é um lipídio. Ok, pessoal? Então, você tem aí. Bom, o que é que o catalisador faz? Por exemplo, nessa reação, primeiro, essa reação você tem um reagente menor que o produto. Essa reação é uma reação endotérmica. Ele podia ter também um processo exotérmico. Repare bem, daqui para cá, essa zona 4 aqui é o ΔH da reação, é o ΔE da reação. O ΔE da reação é produto menos reagente, que nesse caso vai dar positivo, porque o produto é maior que o reagente. Repare, esse 4 aqui é o ΔE da reação. E nesse caso vai dar positivo, porque o produto é maior que o reagente. Então essa reação é endotérmica. Essa curva aqui, essa zona aqui, é a energia de ação com o catalisador, porque é menor. Repare que diminuiu a energia de ação. E aqui é a energia da reação sem catalisador. Repare como a energia de ação é maior, a velocidade da reação é menor. Aqui a velocidade é mais rápida. Quando você adiciona um catalisador, ele diminui a energia de ativação. Esse gráfico é importante porque, primeiro, está mostrando a você que o catalisador não altera o aspecto qualitativo. X mais Y forma Z mais W com ou sem catalisador. Então, o catalisador não tem como objeto alterar o aspecto qualitativo do processo químico. Bom, outra coisa que ele também não altera. Aqui na equação corretamente balanceada, ele está dizendo que tem um mol de X mais um mol de Y, formando um mol de Z e um mol de W. Quando você adiciona o catalisador, ele diminui a energia de ação, mas ele não alterou a estequiometria. Então, ele também não altera a quantidade, o aspecto quantitativo do processo. Agora, por que no final parece que altera? Imagine que essa reação demore 2 horas para acontecer. Aí você produz um mol de Z. Se você bota um catalisador, cai para 10 minutos, em 2 horas você já produziu mais. Né? Não é porque você alterou a estequiometria, é porque a produção agora está sendo feita em um tempo menor. Então, naquelas 2 horas antes, você só produziu 1 mol, agora você vai produzir muito mais mols, porque a reação está sendo mais rápida. Veja a diferença, pessoal, entendeu? Então, o catalisador não vai alterar nem o aspecto qualitativo, A formando B, continua formando B. Nem o aspecto quantitativo. Se 2 mols de A formam um B, com o seu catalisador só vai formar um B. Agora, a reação ela é mais rápida com o catalisador, por isso que a produção final vai ser maior. Tudo bem? E essa reação é endotérmica. Agora, a reação inversa, a volta seria exotérmica. Repare que altera também, com e sem catalisador. Repare que ele botou aqui, X mais Y mais calor, ou seja, a reação precisa de calor para formar Z e W. Significa que essa reação é endotérmica. Superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Você faz uma reação com a substância sólida, com a mesma substância líquida e a mesma substância gasosa, qual é a velocidade maior? Na substância gasosa. Agora, se você tem a substância na fase sólida, mas você tem pedaços de ferro, tem raspas de ferro e tem ferro em pó, onde a velocidade vai ser maior? No ferro em pó. Os 3 são sólidos, mas você aumentou a superfície de contato. Cozinhar a batata inteira demora mais do que cozinhar a batata picada, porque você aumentou a superfície de contato. Esses remédios antiácidos, se você toma a pastilha, bota a pastilha e joga num copo de água a 25 graus.
volume de água mesmo, 100 ml. Aí você joga agora em pó. O em pó é mais rápido, porque aumentou a superfície de contato. Você vai conservar o queijo, então você bota sob refrigeração. Mas se você fatia o queijo, o tempo de bancada diminui do que a peça inteira. Se você granula o queijo, diminui mais ainda. Então você está aumentando a superfície de contato. E aí vem uma questão. A velocidade da reação química depende do número de colisões entre as moléculas da unidade por unidade de tempo. Sim, quanto maior o número de colisões, maior a velocidade da reação. Da energia cinética das moléculas envolvidas. Com certeza, se elas têm uma maior energia cinética, elas têm a capacidade de romper as ligações e formar novos produtos. Da orientação das moléculas, com certeza, todos os itens estão verdadeiros. Vamos lá. Agora eu tenho uma energia, caminho da reação. Ela começou em 200, terminou em 400. Como ela começou em 200, terminou em 400, significa que essa reação é endotérmica, né? E o ΔE dessa reação é de 200 kJ. Tudo bem? É correto afirmar que a reação possui, respectivamente, uma energia de ativação e uma variação de entalpia. A variação de entalpia é 200, porque é 400 menos 200. Mais 200, porque o processo é positivo, porque o produto é maior que o reagente. E a energia de ativação? Ela começou em 200 e terminou em 500. Então a energia de ativação é de 300. Então você tem 300 de energia de ativação e 200 de ΔH. Então, resposta, letra C. Ok, pessoal? Tá aí o cálculo. Resposta, letra C. Tudo bem, pessoal? Dúvida até aí? Se eu fui rápido, eu posso voltar. Então, você tem o cálculo de energia de ativação e o cálculo do ΔH. Eu quero chamar a atenção que se essa reação fosse inversa, o ΔH seria negativo, mas a energia continua positiva. Na reação inversa, ele começou em 400 e terminou em 200. Então, 200 menos 400, a energia... O ΔH seria menos 200. Mas a energia de ativação, ele começou em 400 e parou em 500, a volta. Então a energia de ativação só seria 100. Na reação isotérmica é 100, na endotérmica a energia é 200. Eu já tinha comentado isso. O processo endo é sempre maior do que o processo exo. Correto? Então, mas a energia é sempre positiva. O ΔH não. No processo endo ele é positivo, no processo exo ele é negativo. Por quê? Porque o ΔH no processo endo, o produto é maior do que o reagente. E o ΔE no processo endo, a energia de ativação no processo endo ou exo, não altera, o valor é sempre positivo. Ok? Mais uma questão. No gráfico abaixo, o valor da energia de ativação da reação quando é realizado com o catalisador. Bom, ele tem reagente e produto, a reação também é endotérmica. Só que com o catalisador, a energia começou em 20 e parou em 60. Então, com catalisador é 40. Sem catalisador é 60. Isso no processo direto. No processo inverso, sempre disse inverso, seria começou em 40, terminou em 80. Então, energia 40 sem catalisador. Com catalisador, 20. Ok, pessoal? Então, aqui eu tenho 40. Começou em 60, terminou em 20 e 40 no processo endo. Letra B. Questão 4. Considerando os fatores que alteram a rapidez das transformações químicas, pode-se afirmar que uma fruta apodrecerá mais rapidamente se estiver sem casca? Sim. Mas em geladeira, não. Geladeira diminuiu a temperatura, né, pessoal? Que é um dos fatores que altera a velocidade da reação. Em pedaços, sim. Mas congelada, não. Baixou a temperatura. Inteira, mas exposta ao sol. Exposta ao sol, você melhorou a questão da temperatura, mas ela está inteira, você diminuiu a superfície de contato. Em pedaços, aí você aumentou a superfície de contato. Exposta ao sol, melhorou o aumento de temperatura. Então, com certeza, a letra D é a condição mais favorável a essa fruta apodrecer mais rápida, diminuindo o que a gente chama em alimentos tempo de bancada. Com casca exposta ao sol, a casca está protegendo. Questão 5. Duas reações químicas foram realizadas em condições diferentes de temperatura e de estado de agregação, sólido, líquido e gasoso, das substâncias conforme descrito a seguir. Reação 1.